aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Então João vai explicar. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Porque ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho. Quem está falando isso é Pedro, né? Ele viu e testemunhou mesmo. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho, olha a Páscoa aí, para ser o Salvador do mundo. Então, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo nós tenhamos confiança, porque nesse mundo nós somos como ele. Porque no amor não há medo, preste atenção. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor ou em amar. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto escrito pelo apóstolo João. Então, se eu confundir nomes hoje, vocês fazem um sinal que eu volto, tá? Um texto escrito por João. João que é reconhecido como o apóstolo do amor. Que é reconhecido e auto-intitulado, e certamente isso era comum entre os discípulos, como aquele discípulo querido, como aquele discípulo amado. Olha que coisa fantástica para nós iniciarmos essa reflexão. Nós estamos diante de um texto escrito por um discípulo de Jesus, que caminhou ao lado de Jesus, e esse texto está falando do amor de Deus, o amor de Jesus, o amor do Espírito Santo por nós. E este homem era conhecido como o apóstolo do amor, o discípulo querido. Este homem não era apenas um dos 12. João era um amigo pessoal de Jesus. Porque entre os 12, Jesus tinha 3 homens que eram os amigões do peito, que caminhavam mais próximos, que Jesus preparou de forma especial. A Bíblia sempre traz na seguinte sequência: e estavam com ele Pedro, Tiago e João. Nós não estamos falando de um discípulo qualquer. João não era um discípulo inquieto, não era um discípulo proativo como Pedro, por exemplo. Pedro já falava, não, Senhor, deixa comigo, Senhor, eu não vou te negar não, Senhor, eu te amo. E amava? Talvez depois. Não, esse soldado não vai prender Jesus não, e pegava e cortava. Não, esse era o Pedrão. O Pedrão era proativo, João não era inquieto. João era o discípulo do amor. E meus amados irmãos, nem sempre ser proativo,
Nem sempre ser uma pessoa que faz acontecer, entre aspas, é o melhor para a nossa espiritualidade. João também, se eu estou comparando ele a Pedro, vamos comparar a Paulo. João não foi um famoso plantador de igrejas ali naquela região. Paulo foi. Pedro e Paulo, na verdade, se destacam como grandes plantadores, como grandes líderes. Pedro em Jerusalém, Paulo expandindo pela Ásia, pela Europa, por aquela região da Grécia, a mensagem do Evangelho. Enquanto isso, o que João estava fazendo? João também aparece nos escritos de Atos. Mas ele estava ali, era o discípulo do amor, era o pastor, era o apóstolo. É curioso, meus amados irmãos, que foi para João que foi dado por Deus o livro das revelações. Em grego, Apocalipsis. E uma pergunta que a gente pode fazer, embora a gente não tenha a resposta exata, mas para nossa reflexão é: por que essas grandes revelações do que vai acontecer, o livro do Apocalipse foi dado? Por que o escolhido foi João? Por que não Pedro? Por que não Paulo? Por que não Tiago? Por que não outras pessoas? Nós não sabemos. Mas quem sabe, irmãos, quem sabe, não foi porque ele era o discípulo que mais entendeu o cerne do Evangelho. Quem sabe foi porque João foi o discípulo que entendeu que o Evangelho é uma história de amor. A mais linda, como disse um presbítero outro dia, a maior história de amor de todos os tempos. É por isso que ele começa essa história dizendo: amados, amemos uns aos outros. E aí eu quero mostrar para você, nós vamos tentar entrar na mente do apóstolo e trazer aplicações para as nossas vidas, em conexão ao nosso desejo de sermos amados. É interessante porque João nos explica nesse texto qual é a origem do amor. João está dizendo para mim e para você o seguinte: olha, a origem do amor é Deus. E ele já começa isso logo no verso 7, que foi o primeiro que nós lemos. Ele fala: pois o amor procede de Deus. O amor, como você conhece, o amor pela sua esposa, o amor pelo seu filho, o amor pelos seus pais, o amor pela sua profissão, o amor pela sua vocação, qualquer tipo de amor que você sente, já sentiu na sua vida, procede, é oriundo, tem a sua origem em Deus. Isso, meus amados irmãos, é muito simples de nós entendermos, porque nós vemos no livro de Gênesis que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Normalmente a gente pensa nesse texto em aspectos físicos. Então a gente fala: tá, então Deus não é um cachorro, nós somos a imagem e semelhança de Deus, então é porque Deus deve ter cabeças, braços, troncos, coluna como nós. Deve ter a forma humana, né? Ou nós temos a forma de Deus. Mas nós não estamos falando apenas esteticamente. Quando a Bíblia revela que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Algumas características do caráter de Deus, algumas características da essência de Deus também vieram como qualidades, como características para nós. E entre essas características, o amor é a maior delas. 1 Coríntios 13. Mas pastor, por que então que existem guerras? Por que existe sofrimento? Por que as pessoas não se amam? Por causa da queda. Deus não criou assim. Porque quando nós lemos que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, o homem ainda não tinha caído. Meus amados irmãos, certamente a principal das características que Deus nos deu, que é da sua essência, é o amor. E nós só conhecemos o amor quando nós olhamos para Deus. Na verdade, nós não sabemos o que é o amor.
Nós só temos uma ideia do que é o amor, porque Ele nos amou primeiro. Verso 19 que está aí, e nós já lemos. Porque nós amamos... O texto não está dizendo que nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. O texto diz, nós amamos qualquer coisa, porque nós aprendemos o que é o amor com o próprio Deus. Meus amados irmãos, tudo que eu sei sobre o amor, eu só sei porque eu fui, porque eu sou amado. E entenda uma coisa, Deus não apenas ama, Deus não apenas sabe amar, Deus não apenas contém o amor na sua essência. O que o texto bíblico nos diz é que Deus é o amor. Nós temos aí no verso 8, está tudo destacado, né? Verso 8, Deus é amor. Verso 16, Deus é amor. Verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Verso 7, pois o amor procede de Deus. Então, quer uma frase boa para você escrever lá na rede social? Você abre umas aspas assim, pega uma imagem bem bonita e pode escrever lá. Se Deus não existe, não existe o amor. E espera a repercussão. Porque isso é um fato. Segundo a Bíblia, Ele é o amor. E se alguém diz Deus não existe, essa pessoa tem que chegar à conclusão então que então o amor não existe. Mas meus amados irmãos, isso é real, porque o amor é a essência de Deus, como diz uma famosa canção do João Alexandre. E uma pergunta que surge quando nós caminhamos nessa reflexão é, no que consiste esse amor? Nós estamos num papo muito abstrato, né? Deus é amor, um papo filosófico, né? O que é, como que nós vamos entender o ser de Deus, e Deus é amor, como que nós vamos entender o amor? O texto nos explica no que consiste o amor, ou seja, como que nós podemos resumir o amor? Como que nós podemos traduzir o amor? Verso número 10. Nisto consiste o amor. Nisso se resume o amor. Nisso se traduz o amor. No quê? Não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus queridos, o amor não consiste no fato de eu ter amado a Deus. Sabe por quê? Porque o meu amor e o seu amor é falho. E se o amor consistisse nisso, o amor seria falho, o amor não seria amor. Mas o amor consiste no amor que Ele demonstrou por nós enviando o seu Filho. Por quê? Porque o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus não tem falhas. E como que Ele prova este amor nas nossas vidas? Enviando o seu único Filho para nos salvar do maior problema que nós tínhamos em nossas vidas. E aí a expressão que aparece é para fazer propiciação pelos nossos pecados. Se você digitar na internet a palavra propiciação e procurar o significado, antigamente a gente via em dicionário, né? Hoje em dia a gente vê na internet. Vai aparecer este conceito para você. Propiciação, alguma coisa que leva alguém a perdoar uma ofensa recebida. Agora, preste atenção numa coisa nesse conceito que está aí na tela. Preste atenção na imagem que está em volta deste conceito. Preste atenção nesta imagem central. A cruz e o Cristo pendurado, morto. E o conceito, propiciação é alguma coisa que leva alguém a perdoar uma ofensa recebida.
Meus amados irmãos, o que é esta alguma coisa? Senão essa imagem que está diante de você. O que é esta alguma coisa senão a própria Páscoa? O envio do Salvador do mundo, a maior história de amor que já houve sobre a face da terra. Alguém precisava fazer alguma coisa para perdoar uma ofensa. E nós ofendemos a Deus quando nós pecamos. Porque diz a palavra, se você crê na palavra, todos nós pecamos em Adão. Todos nós estamos condenados em Adão. Todos nós estamos salvos pelo segundo Adão, Jesus Cristo. Agora, sabe que condenação era essa? Eterna. Você ia viver no sofrimento eterno. Nossa, mas que Deus mau? Não, Ele não é mau, Ele é justo. Deus não poderia evitar isso. Deus não, sabe uma coisa que Deus não pode fazer? Deus não pode ir contra a sua justiça. Não pode. Ele é justo. Se Ele fosse contra a sua justiça, Ele se tornaria o quê? Injusto. Imagina como, se Ele fosse injusto, ele deixaria de ser Deus. Então, olha o paradigma, olha o problemão que nós colocamos diante de Deus. Ele nos ama desde antes da criação do mundo. Ele nos deu tudo do bom do melhor, só falou para não fazer uma coisa. Aí nós fizemos esta coisa, porque nós somos cabeçudos. Fizemos. E Deus tinha falado, olha, se alguém fizer isso, a punição será eterna, vocês vão conhecer a morte. Porque Deus não nos criou para a morte. Por isso que a gente sofre quando entes queridos nossos falecem. Nós não fomos criados para isso, nós fomos criados para a vida. Por isso que é esquisito lidar com o envelhecimento. Não era para nós envelhecermos. Olha o problemão de Deus. Ele é um Deus justo que precisa cumprir a sua justiça, mas Ele mesmo traz uma solução por amor. Porque havia uma regra na lei, que se um justo morresse por todos os demais estariam perdoados. Este era o alguma coisa. A propiciação. Problemão, não há nenhum justo sequer, nenhum. E aí Deus, porque nos ama, sabendo que nenhum de nós que já passou pela face da terra somos justos, completamente justos. Ele fala, eu amo tanto aquele povo, que eu vou enviar meu próprio filho. E aí, meus amados irmãos, a gente costuma associar esse envio ao Natal. E não está errado. Mas o Natal só existe por causa da Páscoa. Jesus só nasce para morrer por nós. Porque se não fosse para morrer por nós, Ele não nasceria. A maior história de amor sobre a face da terra é o envio do Salvador ao mundo. Eu quero que você entenda nessa série que nós iniciamos hoje, é que é pela Páscoa que nós conhecemos o amor de Deus por nós. E isso está no texto que nós lemos, olha o verso 14. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Verso 16, assim, ou seja, por causa da Páscoa, nós conhecemos o amor que Deus tem por nós. E o próprio verso 15, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele nele. Então, nós conhecemos este amor que de Deus tem por nós, ao conhecermos a história da Páscoa e a confessarmos que essa história é real, que essa história transformou as nossas vidas, que eu estaria destinado ao inferno, mas eu estou destinado ao céu,
não porque eu sou melhor que outras pessoas, não porque eu faço boas obras, mas porque Deus me amou, e Cristo nasceu, e Cristo viveu, e Cristo morreu, e Cristo ressuscitou. Uma história de amor. Mas não basta conhecer a história. O final do verso 16 tem um E. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Pergunta para você e para mim nesta noite, ou neste dia, enfim, que você está ouvindo essa mensagem. Você conhece a história da Páscoa? É fácil para você concordar que é uma história de amor? Se você disse sim a essas duas primeiras perguntas, atenção para a terceira. Você confia neste amor? Você confia no amor de Deus por você? Quando você está de cama há meses, quando você é diagnosticada com uma doença grave, incurável, e vai conviver a vida inteira com essa enfermidade. Quando você completa 16 meses sem emprego, sem renda. Quando você enterra a sua mãe. Quando você tem uma discussão séria com a sua esposa, com seu marido ou com seu filho. Você confia neste amor de Deus? Meus amados irmãos, porque o pecado nos afetou. Essa história que eu contei do Éden. Nós passamos a ter um problema com o amor. Não é só um problema com Deus. Nós passamos a ter um problema com o ato de amar. Porque o pecado afetou todas as áreas da nossa vida. E se o amor, que é a essência de Deus, porque Deus é amor, e Deus nos criou como seres que amam, e se esse é uma das principais características, se não a principal característica nossa, é claro que o pecado ia imacular, iria manchar, iria estragar essa característica de Deus em nós, o amor. E aí sabe o que aconteceu? Sabe como que o pecado fez isso? O pecado criou em nós o desejo de nós sermos amados. Todo ser humano tem o desejo de ser amado. E aí eu vou ler para você aqui um testemunho de um ex-padre que se chamava Henry Nouwen. Ele diz o seguinte: quando eu era criança, perguntava constantemente ao meu pai e à minha mãe: vocês gostam de mim? Eu fazia esta pergunta tão frequente e persistentemente que se tornou uma fonte de irritação para os meus pais. Embora me garantissem centenas de vezes que me amavam, eu nunca parecia completamente satisfeito com as suas respostas e continuava a fazer-lhes a mesma pergunta. Agora, muitos anos depois, compreendo que o que eu pretendia era uma resposta que eles não podiam me dar. Eu queria que eles me amassem com um amor eterno. Eu sei que o caso era este, porque a minha pergunta, vocês gostam de mim, era sempre acompanhada de uma outra pergunta. Eu tenho que morrer? Ele fazia essas duas perguntas para os seus pais. De alguma forma, diz Nouwen, eu já devia saber na altura que, se os meus pais me amassem com um amor total, com um amor ilimitado, com um amor incondicional, eu nunca morreria. Isso era lógico para ele.
Por isso mesmo eu continuava a importuná-los, com essa estranha esperança de eu constituir uma exceção à regra, que diz que toda pessoa sobre a face da terra há de morrer um dia. Meus amados irmãos, a resposta que Noé procurava não estava nos seus pais. Está no Pai, com letra maiúscula. Porque Ele é o único que é amor. A resposta que Noé procurava está na Páscoa. A resposta que Noé procurava está naquele que é o único que pode me amar e te amar eternamente, que pode me amar e te amar incondicionalmente. Os nossos pais não podem. É impossível, porque o pecado os afetou também. Às vezes, agora eu sou pai, né? Eu posso dar esses exemplos. Às vezes nossos filhos nos dão tanto trabalho que parece que o nosso amor por eles assim se desvanece um pouquinho. Para não dizer trabalho, às vezes eles nos decepcionam. Nós tínhamos uma expectativa de que eles nos amassem e eles não nos amam como nós esperávamos. E nós ficamos decepcionados e às vezes parece que o nosso amor esfria pelos nossos próprios filhos, o que parece um absurdo. Aí quando a gente cai na real, nós nos sentimos culpados por ter tido esse tipo de pensamento com relação aos nossos filhos ou a qualquer outra pessoa que você ame. Sabe por que eu acho que essas coisas acontecem? Por quê? Essas coisas acontecem justamente para nos provar que o nosso amor é limitado, que o nosso amor é manchado pelo pecado. Para provar para nós que o único amor perfeito é o de Deus, porque Deus é amor. Se nós conseguíssemos amar como Deus ama, nós não teríamos a ideia do quanto Deus é superior a nós. É por isso que nós podemos amar e desamar. Porque essa história do amor é eterno, isso é romântico e bonito. Mas não é não. O único amor que é eterno é o amor de Deus. Não, pastor, mas o amor que eu tenho por esta pessoa que você está pensando aí, deixa essa pessoa começar a pisar na bola, pisar na bola, pisar na bola, pisar na bola, pisar na bola. Eu quero ver se o teu amor por ela vai ser eterno. Pode até durar a vida toda, mas você vai titubear. Ora você vai amar mais, ora amar menos. O amor e o ódio caminham juntos, infelizmente, por causa do pecado. Mas o amor de Deus, jamais. A graça de nós refletirmos nisso, não é nós compararmos o nosso amor ao amor de Deus, mas nós lembrarmos, meus irmãos, e é por isso que a Páscoa está aí. A graça é nós lembrarmos que Deus nos oferece este amor. Meu amor é imperfeito, o amor de Deus é perfeito. Legal, hein, Deus, você é bom, eu sou um canalha. Não tem que parar aí não, o teu raciocínio. Deus que é bom e você que é um canalha, Ele te oferece por graça este amor dele sobre a sua vida. Por isso que nós celebramos a Páscoa, por isso nós celebramos essa história de amor. Por isso que é da minha natureza o desejo de ser amado. Deixa eu trabalhar essa ideia para você, caso ainda não esteja clara, esse nosso desejo de sermos amados. O desejo de sermos amados é fruto da dor que nós sentimos de não ter sido bem amados
em algumas áreas das nossas vidas. E olha, eu vou rascunhar aqui, vou tentar sondar o meu coração. Faça isso com o seu. Eu percebo que muita da nossa energia, aquilo que você fala, não, vou fazer isso daqui. Ou você pensa, pega e faz. Muito da nossa energia, da energia que nós gastamos em tudo que nós fazemos na vida, ela é fruto, ela é resumo de uma pergunta que surge na nossa mente. Você faz a seguinte pergunta: se eu fizer isso, eu vou ser amado? Eu vou ser amada? Se eu fizer isso, essa pessoa vai gostar de mim? A gente não percebe isso. Mas se a sua resposta é sim, você vai e faz. Se a sua resposta for não, a pessoa não vai gostar de mim se eu fizer isso, normalmente você não faz. Percebam, irmãos, a profundidade disso. Nós queremos ser amados o tempo todo. E às vezes a pergunta muda. Às vezes a pergunta não é eu vou ser amado, ou a pessoa vai gostar de mim, mas a pergunta pode ser do tipo: você confia em mim? A gente quer ouvir a resposta sim. A pergunta pode ser: você se preocupa comigo? A pergunta pode ser: você me aprecia? A pergunta pode ser: você é fiel a mim? Eu sou seu amigão? A pergunta pode ser: você me apoia em tudo que eu fizer? A pergunta pode ser: você falará bem de mim se eu fizer isso? Perguntas da nossa mente, que passam pelo nosso coração, transitam pelo nosso sangue e nos leva à ação. Admitam, eu estou admitindo, nós queremos ser amados. Algumas pessoas buscam isso querendo ser engraçadas. E são às vezes mesmo. Porque elas creem que, tirando o riso das pessoas, um sorriso ou uma gargalhada é uma resposta. Ele me ama. Porque nem eu estou aqui pregando para vocês, aí eu conto uma piadinha e vocês dão uma gargalhada e aí qual o sentimento que eu vou ter? Fala, poxa, eles gostaram da minha piadinha. Eles me amam. E isso vai me motivar a contar outra piadinha na sequência, e domingo que vem, e assim por diante. Crianças, eu estou com um bebezinho. Vamos pensar nas nossas crianças. O que você mais deseja quando você pega o Benjamin, o Luca, daqui uns dias o Arthur, o Levi, no colo? Primeira coisa que a gente quer, que as crianças sorriam para a gente. Por quê? Porque nos parece que o sorriso significa que as crianças, que aquela criancinha bonitinha, bochechuda, nos ama. Mas se ela não sorri, o sentimento que a gente tem, tem algum problema comigo, as crianças não me amam. Perceba, o Benjamin dá risada para todo mundo. Não é porque ele te ama, não. Tá? Não, ele ama todo mundo, na verdade. Né? Gente, isso é muito sério. Tem pessoas que é o oposto. Talvez você pense que isso é meio doentio, mas acontece. Tem pessoas que não é por fazer os outros rirem, mas é pelo oposto. São pessoas que são duronas. E elas acham que, sendo duronas, elas vão receber mais atenção das pessoas. E algumas chegam a extremos, do tipo, eu vou ser durão batendo nas pessoas fisicamente. Ou eu vou ser durão apanhando. Mas de alguma forma eu vou ter atenção. Converse com um psicólogo, com um psiquiatra, ou com um pastor, e você vai ver que isso é muito mais comum do que você imagina. Não é uma fantasia de Hollywood.
nós desejamos ser amados. E sabe o que isso prova, meus amados irmãos? Eu poderia dar vários exemplos, vou parar por aqui. Isso prova que nós temos aqui, a gente costuma associar o coração ao amor, né? Isso é uma coisa comercial, mas vale a pena, tudo bem. Nós temos dentro de nós um vazio que precisa ser preenchido. O vazio que eu tenho dentro de mim tem que ser preenchido pelo amor do Gerson e da Lê por mim. Se eles não me amarem, eu vou continuar com esse vazio na minha alma. E aí eu vou fazer de tudo para o Gerson me amar. O Gerson é corintiano, eu vou ser corintiano também. A Lê gosta de lasanha, eu vou gostar de lasanha também. Eu vou querer criar uma afinidade porque o meu desejo, no fundo, é preencher este vazio. Eu quero ser amado, eu quero ser amada. Mas, meus queridos, o que a Bíblia nos diz é que este espaço que existe aí dentro de nós só pode ser preenchido por Deus. E acompanhe comigo o que diz o verso 13 sobre este assunto. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Perceba uma coisa, está falando do Espírito Santo aqui, que habita em nós. Deus sabe desse vazio da nossa alma. E ele fala, eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito Consolador, o Espírito de poder, o Espírito que transforma as nossas vidas, que preenche os nossos vazios. Porque, meus amados, o amor do seu pai, o amor do seu cônjuge, o amor dos seus filhos, o amor dos seus professores, o amor dos seus colegas, o amor dos seus amigos, é um amor limitado, em primeiro lugar. É um amor condicional. Normalmente depende de uma condição. Se isso acontecer, eu te amo. Se isso não acontecer, eu não te amo. E é um amor temporal. É um amor que tem fim. Um amor que acaba. Mas este amor que nós sentimos uns pelos outros é apenas um reflexo do amor de Deus por nós, que é um amor ilimitado, que é um amor incondicional, que é um amor eterno. É isso que esse texto está dizendo. Vamos amar uns aos outros, porque Deus é amor. Nós somos seus discípulos, nós somos seus filhos. Então, o amor de Deus bate em nós e reflete no Gerson, na Lê, reflete na Marta, no Felipe, reflete em vocês. O amor que reflete, como toda refração, como toda reflexão, já perde a sua essência. O fato de bater em mim já é contaminado pelo pecado. E eu vou te amar sendo pecador. Mas o amor de Deus por mim é sem obstáculo. É um amor puro. É um amor perfeito, ilimitado, incondicional. Deus não espera a gente acordar e fica assim, vou ficar de olho. Se ele tiver um bom dia hoje, eu vou amá-lo. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, Deus não dorme, mas nós já acordamos perdoados. E aí pecamos, e Ele nos ama mesmo assim, aqueles que são seus. O reflexo desse amor só pode ser buscar uma vida de santidade, procurar não pecar. Isso é óbvio. Agora, eu já estou chegando ao final. O dia que nós entendermos isso tudo que nós falamos até aqui, o dia que nós entendermos isso, nós não teremos medo de mais nada na vida, nem da morte. Verso 16, 17 e 18. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre vós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como Ele. No amor, o dia que você entender isso, o amor de Deus por você,
o preencher deste vazio que há dentro de você de querer ser amado, ser preenchido por Deus, você não vai ter mais medo, porque no amor não há medo, verso 18. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Não tem como nós termos um perfeito amor uns pelos outros, mas o amor de Deus por nós é perfeito. E aí nós não vamos mais temer, porque o medo supõe castigo e Deus não vai nos castigar, porque Ele nos justificou. Agora, aquele que tem medo é porque não está aperfeiçoado no amor. A nossa confiança, queridos, está relacionada em sermos aperfeiçoados no amor. E a Páscoa está aí para nos lembrar esta história de amor. A Páscoa está aí para nos revelar uma história de amor. Uma história de amor em duas frentes. Primeira, entender o imenso amor de Deus por mim. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe quem escreve esse texto? O apóstolo João, em outra carta, no Evangelho. E em segundo lugar, para nós refletirmos este amor. Então, em primeiro lugar, para nós entendermos este amor imenso e perfeito de Deus por mim. E em segundo lugar, para nós refletirmos este amor amando outras pessoas. O verso 7, eu acho formidável isso. É quando João entra nesse assunto e ele começa esse assunto dizendo: amados. Ou seja, João começa declarando que nos ama, que ama as pessoas que ele escreveu a carta. Ele já começa com uma declaração de amor. João nos dá o exemplo. João é o apóstolo do amor. Ele fala: amados, vírgula, amemos uns aos outros. E depois, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, aquele que ama não é conhecer com a sua cabeça, teologia sistemática. Não, teologia sistemática é muito bom, mas não é só isso. É você ter intimidade com Deus. Aquele que ama só ama porque tem intimidade com Deus. Se você não ama, cuidado. É certo que você está longe do Senhor. Agora, percebam no verso 11 que este é um dever nosso. Amados, visto que Deus assim nos amou, Páscoa, salvação, nós também devemos amar uns aos outros. E o verso 21 diz que Ele nos deu este mandamento. Meu querido, você é discípulo de Jesus, você não tem opção. Ou você ama, ou você ama. E eu creio que Deus fez isso por 3 motivos, e eu vou fechar com esses 3 motivos. Primeiro, para nos aperfeiçoar. Olha o verso número 12. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e olha aí, e o seu amor será aperfeiçoado em nós. Não tem como você se encontrar com Deus pessoalmente, por enquanto, até Jesus voltar. Mas a forma de você se aperfeiçoar no amor não é amando a Deus. Curioso isso, né, no texto. A forma de você se aperfeiçoar no amor é amando ao seu próximo. Amando uns aos outros. Então, acho que esse é o primeiro motivo disso ser uma ordem, um dever, um mandamento. O segundo motivo vai aparecer no verso 16. Eu creio que é para nós permanecermos conectados
Em Deus, diz assim, todo aquele que permanece no amor, isso, é porque o 16 quebrou. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, o primeiro motivo para nós amarmos uns aos outros, para nós nos aperfeiçoarmos no amor. Segundo motivo para nós amarmos uns aos outros, para nós permanecermos conectados com Deus, porque se você não amar, você não está conectado com Deus. Quem diz isso é o apóstolo do amor, amigo pessoal de Jesus, chamado por Deus para ser apóstolo, João. Ou o próprio Espírito Santo falando aos nossos corações por meio de João. E o terceiro motivo é para nós não nos tornarmos mentirosos, versos de número 20 e 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama seu irmão, que está do seu lado aí, que você está vendo, ou melhor, quem não ama seu irmão, não pode amar a Deus, que você nem está vendo. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Assistam esse vídeo agora, que é um exemplo do que é você amar o seu próximo. Vocês vão ver enfermeiras do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Essa é a sessão de crianças com câncer. O nome dessa menina é Lara Cristine. E essa postagem que eu vou ler, que está aí na tela, é do dia 22 de fevereiro passado. Fechando mais um dia de consultas. Graças a Deus, todos acabaram por agora. Os exames foram excelentes. Tiraram várias medicações. Agora é muito cuidado e vida normal. Retorno em julho para ver como estarão as coisas. Se Deus quiser, tudo continuará melhor. A vocês que sempre torceram por mim, que oraram e que estão sempre com pensamento positivo, muito obrigada. Agora é só esperar as passagens para voltar para o meu lar doce lar, com a graça de Deus. Deus no comando sempre. Quem espera sempre alcança. Deus é fiel. Fotos da Lara Cristine recentes. Curada. Curada por Deus. Amar uns aos outros é fundamental. Mas não é a essência da vida. Alguns pensam que é. O verso 19 que nós lemos diz, leiam comigo: nós amamos porque Ele nos amou. O amor é a essência de Deus. E amar uns aos outros é reflexo deste amor de Deus.
Pai amado, Santo Deus, obrigado, Senhor. Pai querido, como é bom temos essa certeza de que somos amados pelo Senhor. Um amor que é perfeito. Não há como o Senhor nos amar mais ou amar menos, porque o seu amor é absoluto, Pai. Obrigado, Senhor, por podermos refletir sobre isso, poder ver na história, ver todo o movimento da história, desde do surgimento do mundo, desde toda a criação, desde tudo que o Senhor tem feito, Pai. O seu movimento sempre em nossa direção, sempre nos buscando, sempre nos desejando, sempre nos resgatando, sempre querendo transformar nossas vidas, Pai. Obrigado porque o Senhor sonhou conosco, o Senhor quis sonhar conosco, uma história melhor para cada um de nós, uma história melhor de vida para cada um de nós, Pai. Obrigado, Santo Deus. É verdade que temos mesmo essa necessidade, nós ansiamos por isso, queremos ter essa certeza de que somos amados de algum jeito, e muitas vezes, Senhor, fazemos isso de tantas formas distintas. Precisamos conhecer e saber, Pai, e confiar nesse amor. Muito obrigado, Pai, pela Tua mensagem, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, por plantar em nossos corações, Senhor, essa certeza. Que o Senhor possa nos abençoar, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou naquele final de semana em Jerusalém, que o amor infinito, incondicional e ilimitado de Deus Pai e o poder do Espírito Santo que habita em nós, seja com cada um aqui presente, e todo o povo de Deus espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Amém.